Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos estudar sobre o sexto mandamento, que está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13. Mas antes fazemos uma breve oração. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Em Êxodo diz, não matarás. Vejamos. Em casa temos uma gatinha, mansa e dócil, como nenhuma outra. Logo que você se senta, ela vem, roça os bigodes em você e depois fica ao seu lado como um motorzinho ligado. Se você já teve um felino amigável, sabe como isso é lindo. Mas permita-me fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre um gato e um tigre? Sabe a resposta certa? É o tamanho. Não se engane, o seu gato ou meu gato, sim, aquele dócil bichinho, tem os cérebros e todos os instintos de um tigre, bem como o mesmo sangue frio. Se eu fosse menor e a gata maior, ela estaria interessada em mim, pela mesma razão pela qual se encanta em observar os pardais que pousam no quintal de casa. Quando Jesus falou acerca do sexto mandamento, disse, ao seu tamanho não conta. Se você tem a mente e o coração de um tigre, você é um tigre. Aqui estão literalmente as suas palavras. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. A maioria de nós, claro, conhece a solução perfeita para os problemas das relações humanas. Se as pessoas fossem legais conosco, não teriam problema nenhum em ser igualmente legal com elas. Mas Jesus disse, não fazem os gentios também o mesmo? A verdadeira questão é, você consegue ser bondoso com alguém que a magoou? Pode realmente amar alguém que prejudicou? Não é fácil. Na verdade, as pessoas acham que o ensino de Jesus sobre o sexto mandamento é um exemplo extremo, sem a intenção de que seja obedecido na prática, exceto talvez por algumas santas almas que vivem sozinhas no topo da montanha. Certa vez ouvi uma discussão a esse respeito. Em sua maioria, as pessoas que se manifestaram disseram que o ensino de Jesus sobre o tema não poderia ser aplicado literalmente a pessoas que vivem no mundo real como nós. Discordo totalmente. Há pelo menos 3 importantes razões pelas quais a sabedoria de Jesus é bem mais do que apenas uma inconsistente fantasia. Ela é, na verdade, a única maneira prática e sensível de viver. É a única forma de romper a corrente da violência. O plano de Jesus é melhor porque a única alternativa é o efeito dominó, uma interminável reação em cadeias, no sentido de dar o troco, olho por olho e dente por dente. É a receita para o desastre, porque a violência não pode ser curada com mais violência. Perguntamos nós por que outras pessoas são tão lentas para entender, mas esse princípio se aplica não só à inimizade entre famílias e terroristas, suicidas, também é verdadeiro quando se trata da mini-violência, com a palavra cortante ferinas, que a maioria de nós usa tempos em tempos. Alguém tem de tomar a decisão consciente de romper a círculo vicioso, engolir o orgulho e passar por alto
a ofensa, e Jesus pede a seus seguidores que sejam esse alguém. Um amigo meu, que é conselheiro matrimonial, disse que algumas das mais destrutivas disputas começam com trivialidade. Se você não fosse tão desorganizada, poderia me ajudar a encontrar minha chave. Não me diga que você a perdeu de novo. E lá vão eles. Nenhum está disposto a romper a cadeia. E assim a situação entra rapidamente numa espiral fora de controle. O apóstolo Tiago tinha exatamente isso em mente quando escreveu: Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago, capítulo 3 e versículo 5. A agressividade pacífica, como a silêncio ou viral as costas para alguém, ou a demonstração de mau humor, não é menos nocivo do que gritar. Não importa que forma assuma, o comportamento distorce, comportamento descortês e maldoso só gerará mais reação do mesmo tipo. É a única forma de obter o controle, quando reagimos à maldade com raiva, ódio e desejo de vingança. Entregamos o controle sobre nós para outra pessoa, deixamos que ela aperte os botões e determine nossos sentimentos, atitude e reações. Jesus deseja libertar nós dessa tirania e devolver nossa autonomia, junto com a paz mental. Até tomarmos a difícil decisão de fazer isso na prática, estaremos apenas reagindo e não agindo. Um comportamento reativo em oposição ao ativo nos coloca sob o domínio das pessoas cruéis e insensíveis que têm sido indelicadas conosco. O método de Jesus nos capacita a dizer a outra pessoa: você não pode me forçar a odiar. Recuso-me a permitir que você amargure minha vida. Não tenho a disposição de passar meus dias sendo consumido pela raiva. Na maioria dos casos, o comportamento reativo é uma arma na luta pelo poder e o controle da outra pessoa. Ao ser mal com você ou evitá-lo é não amá-lo, vou puni-lo por algo de que não gostei e forçá-lo a se comportar do jeito que eu quero. Porém, o comportamento ativo ou positivo que estabelece limites nada tem a ver com ódio e vingança, é muito menos com dominação. É uma tentativa não de controlar, mas de estabelecer o autocontrole. É uma declaração não de independência, mas de autonomia. Independência significa voltar as costas a outra pessoa e pode ser um comportamento reativo. A autonomia reconhece o valor da interdependência, não rejeita um relacionamento no qual possamos ajudar voluntariamente e servir um ao outro, mas exige respeito para com o direito dado por Deus de governarmos nossa própria vida. Ser verdadeiramente positivos em nossas relações cristãs significa mais do que deixar de odiar, requer que substituímos o ódio pelo amor, disse Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. Ao apresentar esse tema, o apóstolo Paulo coloca em termos práticos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, e versículo 20 e 21.
Amar realmente os nossos inimigos é fazer o bem aos que nos maltratam. E o mais forte é a nobre expressão de comportamento positivo. Isso nos coloca numa posição de poder porque significa que nós recusamos a participar do jogo do inimigo e a descer ao seu nível. Em vez de sermos vencidos, nós vencemos. E a única forma de agirmos com responsabilidade. Ao dizer que não devemos dar aos nossos inimigos a permissão de determinarem nosso comportamento e atitude, Jesus nos lembra, uma vez mais, de nossa responsabilidade se retribuímos a raiva com raiva, a maldade com maldade. A decisão de fazê-lo é a nós, porque temos o poder da escolha. Gostamos de justificar o comportamento reativo culpando alguém. Parece que nos sentimos melhor se pudéssemos atribuir a culpa aos outros. Estou agindo desta forma por causa do indivíduo na sala ao lado. Fico chateado com facilidade porque sou igual à minha avó. Fui dela que herdei esse gênio terrível. Ou seja, o que for. Um homem que conheço heredou-se num conflito familiar que estava arruinando muitas vidas. Tenho admirado esse homem como líder cristão. Tive a curiosidade de saber como ele podia ter tropeçado. Quando lhe perguntei, ele disse: você precisa ver o que eles fizeram conosco. Desde que Adão culpou Eva, as pessoas vêm dando esse tipo de resposta. Gênesis, capítulo 3 e versículo 12. Não escolhemos nós, pais, e nem a forma como eles nos criaram. E na maioria dos casos, tampouco escolhemos os colegas. As circunstâncias da vida nos colocam junto com essas pessoas e precisamos conviver com elas. Ao indicar que somos responsáveis por nossas reações, Jesus deseja que paremos de tentar justificar nosso mau comportamento, apontando para o de outra pessoa. A regra áurea traz consigo uma palavra muitas vezes passada por alto. É a palavra pois, e ela faz toda a diferença. Por quê? Porque ela faz a conexão com o poderoso verso que elimina a regra áurea e faz funcionar realmente. É claro que você se lembra da regra áurea. Ela diz: tudo quanto queres que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles. Mateus capítulo 7 e versículo 12. A regra diz o que devemos fazer, mas as palavras que vêm antes da regra nos diz por quê. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus capítulo 7, versículo 12. Por que daríamos ser bons para as outras pessoas? Porque Deus é bom conosco. E porque o modo como os outros nos tratam não deve determinar o modo como nós os tratamos. Porque Deus derramou o seu amor sobre nós. Romanos capítulo 5, versículo 5. Assim como o Senhor vos perdoou, diz o apóstolo, assim também perdoai vós. Colossenses capítulo 3 e versículo 13. Conseguimos realmente perdoar as pessoas que nos magoaram, enganaram e traíram? Sim, porque fomos muito perdoados. Com nós, recusaremos a perdoar alguém. Os cristãos, por vezes, usam a expressão justificação pela fé. É exatamente sobre isso que estamos falando aqui. O significado dessa expressão, um tanto complicada, é a verdade bem simples, é que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, abriu a porta para o nosso perdão, a fim de que sejamos perdoados, mesmo sem merecer.
Através desse dom maravilhoso, Deus também derrama sobre nós todas as suas outras dádivas. Quando finalmente entendemos, aceitamos esta verdade, uma alegria imensa inunda nossa alma e temos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Isso não é apenas uma boa teoria ou uma bela ideia. É algo totalmente real e que nos possibilita oferecer um perdão sincero às pessoas que nos feriram e ser bondoso sem um motivo egoísta e amar sinceramente sem uma agenda oculta. Um dos livros mais vendidos do século XX foi Como Fazer Amigos, um manual de relações humanas, com base em princípios de egoísmo e manipulação. A sua mensagem é: seja simpático para com os outros. Pessoa, elogie-as, faça com que se sintam bem, porque se você fizer isso, elas lhes darão aquilo que você deseja, ajudarão a ir em frente na vida. O melhor que podemos esperar de uma abordagem como essa é esconder ou disfarçar parcialmente nossas razões, naturalmente egoísta, passando sobre elas uma fina camada de verniz. Mas é só esperar até que alguém realmente nos magoa e então todas essas estratégias psicológicas explodirão diante do nosso rosto e voltaremos a ser tigres rapidamente. O perdão genuíno só é possível quando temos plena consciência da profundidade do perdão que recebemos. Quando reconhecermos que somos pecadores, perdoados nossa insolente arrogância contra as pessoas que nos feriram desaparecerá, começaremos a ver essas pessoas que nos magoaram como companheiras de jornada na vida, gente que, assim como nós, luta contra o poder de uma natureza má. Somente então a compaixão começará realmente a tomar o lugar do ódio e verdadeiro perdão começará a fluir à outra maneira. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se obedece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses, não se espera e não se recede do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê e tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13 e versículos de 4 a 7. O verdadeiro amor é um dom divino, vem somente do próprio Deus. Queridos, veja que não adianta fingir. Quando ele diz que é para amar, verdadeiramente é amar. E visto que muitos não derramam sangue. Mas se ele levantar contra o seu próximo, contra o seu irmão, já está matando. Então, todas as vezes que a gente fere alguém e não dá o perdão para alguém, que a gente tenta fazer vingança quando alguém nos maltrata e nos faz algum mal, a gente já quer logo dar o troco. Se você der o troco, se você não tratar com carinho e com amor e perdoar e fazer o mesmo que os outros fazem, você também é um assassino. Porque ali diz que está sujeito a julgamento. É muito sério. Esse mandamento é muito sério. Muitos dizem assim: eu não sou como tal que é assassino, que matou esse, matou aquele. Mas, no entanto, está matando o teu próximo com ódio, com raiva, falando mal das pessoas, falando mal de um para o outro, um irmão falando mal do outro, está matando aquele irmão. Quando tu fala mal de uma pessoa, tu está matando aquela pessoa no coração do outro. Que Deus nos ajuda a observar mais atentamente os mandamentos e levar a sério. Isso não é uma brincadeira. Isso nos traz paz quando tu trata bem as pessoas, quando tu perdoa, quando tu ama, e que tu possa fazer sempre o melhor e fazer o bem. Que Deus abençoe a todos vocês. Que, Pai amado, neste momento eu entrego todos aqueles que estão escutando esse vídeo comigo em tuas mãos. Que o Espírito Santo venha
a ajudar e fortalecer e ensinar e instruir essas pessoas para que elas observem o sexto mandamento assim como os outros. E ajuda essas pessoas a fazer o que está certo e aquilo que te agrada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Um ótimo dia para todos vocês.